boa noite. Boa noite, Isabel. Sejam bem-vindas. Bruna. Oh. Linda, né? Boa noite. Apertam aí no coraçãozinho para chamar mais pessoas. Oi, Sá. Boa noite. Gustavo. Dona Marilda. Linda. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá aqui com a Alessandra também? Oi, Marilyn. Boa noite. Stephanie. Amém, né, Ju? Ah, não, graças a mim, não, graças a ti. Não me bota essa responsabilidade. Nossa. Dá mais uns segundinhos para quem ainda estiver entrando conseguir entrar. Isso, vamos avisando. Boa noite, Thiago. Matos, tudo bem? Boa noite, Jair. Quem não pegou papel e caneta ainda, aproveitem para pegar. Se organizem, porque a gente vai fazer um exercício bem bacana para compreendermos aí como é que a dualidade age em nós. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Vou baixar aqui. Muito bem, vou colocar aqui o microfone para vocês me ouvirem melhor, embora acho que tá bem bom aí, né? O som. Então sejam bem-vindos para esse assunto, que é um assunto que eu adoro, embora seja um assunto muito polêmico aí, né? Já há muito tempo. Mas deixa eu explicar um pouquinho o porquê dessa live, né? Primeiramente, dizer que essa live ela faz parte de uma trilha de lives que tem como objetivo levar-nos, né, para um curso que chama Curso de Comunicação com base na comunicação não violenta, que é uma abordagem do Marshall Rosenberg, bastante conhecida já, mas muito desafiadora, né, para colocarmos em prática, mas que é um caminho lindo de nós conseguirmos nos comunicar, nos relacionar de maneira harmônica, autêntica, conectiva com as pessoas ao nosso redor. É uma comunicação que ela nos ensina a entrar em contato com os nossos pensamentos, entrar em contato com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades, e comunicar isso às pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa, de fato, manter, né, uma honestidade conosco e transbordar essa autenticidade, essa objetividade com as pessoas que estão ao nosso redor. A comunicação não violenta veio para mim tem mais ou menos uns 7 anos,
E ela tem sido assim cada vez mais. Oi, Chica, boa noite. Seja bem-vinda. Ela tem sido cada vez mais, né, uma ferramenta, um caminho, um canal, né, que me levou a mim mesmo, ao meu interno, né, encontrar dentro de mim, né, a minha própria informação, a informação que diz respeito às minhas necessidades, para então poder comunicar de maneira honesta para fora, sem a expectativa de que o que estava fora de mim me atendesse, mas que eu pudesse me atender. Muito bem. E aí essa live é uma continuidade da live da semana passada. Então, na semana passada a gente trabalhou o tema O Pacificador que Sou, que tinha o objetivo de trazer uma reflexão sobre quem somos nós, né? Porque como a comunicação não violenta, ela tem como objetivo ajudar a gente a nos comunicar, a diminuir justamente a violência das nossas comunicações, uma das bases para a gente, então, começar a compreender que todos nós fazemos parte dessa violência é também compreender que todos nós fazemos parte da pacificação. Ou seja, que existe dentro de nós, né, um pacificador nato, mas que também se manifesta, eventualmente, se manifesta muitas vezes como não pacífico, como uma ausência de passividade. E na live da semana passada, então eu falava o seguinte, isso acontece muitas vezes, né, de a gente entrar em violência contra nós mesmos e contra os outros, por nós não sabermos quem nós somos, por nós não reconhecermos o ser que realmente nós somos. E que esse, então, seria o primeiro caminho para a gente poder entrar em contato com a verdade sobre nós. Seria como se a gente pudesse fazer um caminho de volta para onde nós esquecemos que somos. E nós sabemos fazer esse caminho de volta porque existe, né, uma referência dentro de nós de quem nós somos. E eu falava, então, na live da semana passada que, né, no meu entendimento, que eu venho compreendendo cada vez mais, tanto no meu sentido como com os meus mentores, né, com as minhas terapias, enfim, com os meus pais, que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Você que está aqui participando dessa live não precisa acreditar nisso profundamente. Eu acredito profundamente que nós, em essência, somos uma grande consciência, que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar de grande espírito, que a gente pode chamar de matriz divina, mas que estamos passando por uma experiência material, né? O nosso corpo é um exemplo disso, e que nessa experiência material, ou seja, nessa fricção que a gente vive aqui, através das relações com o mundo, através da relação com o outro, então nós somos levados aí a um desafio de ampliar a nossa consciência, de elevar a nossa consciência. E encontramos então todas essas dificuldades que seria para gerar desconfortos, para a gente entrar em contato com informações que sem o desconforto nós ainda não estamos preparados, nós ainda não estamos mentalmente evoluídos para conseguir identificar. Bom, boa noite aí quem chegou agora nos últimos 5 minutos, sejam bem-vindos. Estou explicando um pouco sobre o porquê da live de hoje. Então, tendo falado sobre, né, quem nós somos, né, seres espirituais numa experiência humana, o que existe, né, nessa experiência humana que causa tanto desconforto, que causa tanta violência? Por que nós somos seres que estamos sempre, né, vivendo conflitos, vivendo crises, né, guerras que são manifestadas ou são sutis? Por que a gente vivencia toda essa questão de insatisfação, de inquietude, né? Porque nessa existência material, nós somos colocados numa circunstância de dualidade. Então, a live de hoje, ela vai buscar, de alguma maneira, trazer aqui uma reflexão sobre qual é a principal dificuldade que a gente tem em se comunicar.
justamente a questão do julgamento. E por que que a gente julga como julga? Ou seja, por que que a gente pensa as coisas do jeito que pensa? Por que que a gente pensa sobre si mesmos e pensa sobre os outros da maneira que pensa? Então, tem algumas possibilidades, né? Uma é porque nós não sabemos quem somos. Então, a gente vai criar algo para explicar quem somos. Nessa de criar algo para explicar quem somos, nós somos influenciados todo o tempo. Nós somos influenciados pela cultura, pela toda a história da humanidade, nós somos influenciados pela nossa família, nós somos influenciados pelos sistemas, desde um sistema educacional até um sistema religioso. Nós somos influenciados a partir daí, então, por nós mesmos. E a questão é que, de influência a influência, nós vamos cada vez nos distanciando mais de quem realmente somos, ficando mais longe de quem realmente somos. E precisamos fazer um caminho de volta. E essa distância, né, principal aspecto que nos separa disso que somos, eu falava na live passada, que é o medo, né, o egoísmo e a obstinação. O medo, porque quanto mais a nossa parte de Deus se distancia, né, da grande luz divina, Deus, ela fica menorzinha, ela perde a referência e aí ela fica com medo de quem é. O egoísmo, porque à medida em que a gente acha que a gente é um indivíduo separado desse todo, nós vamos querer provar nosso poder, nós vamos querer provar nossa existência. E como a gente entende que por comparação, por contraste na dualidade, a gente fica sempre se comparando a alguém. E como nós sempre vamos ser maior que alguém ou menor que alguém na dualidade, isso cria, né, um grande problema, cria muitas circunstâncias conflituosas que a gente não consegue daí destrinchar, né? Como é que a gente vai desatar esse nó? E a questão da obstinação é porque virados para o lado contrário, ou seja, de costas, né, para esse lugar de onde nós viemos, que eu usava até uma metáfora da vela, né, da grande luz, e nós, pequenas luzes, né, muitas vezes nos distanciando dessa grande luz. Quanto mais a gente se distancia para o lado oposto do que nós somos, né, em vez de nos aproximarmos, nós vamos ficando com mais medo. Tanto mais medo, mais nós vamos ficar querendo encontrar. E aí nós ficamos obstinados nas tentativas de acertos e erros de encontrar essa explicação e a gente não encontra. Muito bem. A ligação, então, entre essa live da semana passada é para a gente falar que na semana passada a gente falava de nós pertencermos a uma unidade enquanto seres espirituais, de termos nos individualizado para viver essa experiência, mas não deveríamos ter entendido, né, que nós éramos separados, simplesmente nos separando para evoluir, mas fazendo parte de algo. Hoje nós vamos falar sobre de onde vem essa ideia, né, e esse julgamento que fazemos de nós mesmos. Muito se tem ouvido falar sobre essa questão da dualidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as várias maneiras, né, como se tem falado dessa dualidade. Então, por exemplo, se a gente for no dicionário, nós vamos encontrar o quê, né? Que dual é uma coisa composta por duas partes, obviamente. Já dentro de uma teoria da dualidade, né, que foi criado pelo René Descartes, que é uma teoria da dualidade dentro da matemática, ele trouxe o seguinte, né? Todo problema pode ser visto através de duas perspectivas. Então, a partir dali, a gente já começou a olhar um problema e dizer o seguinte: se eu posso olhar a partir de duas perspectivas, eu vou olhar através de uma perspectiva do lado certo e vou olhar através da perspectiva do lado errado. Ou seja, eu já começo a criar dois lados, eu já começo a criar opostos, eu já começo a criar um conflito entre um extremo e o outro extremo. Dentro da pessoa dualista, por exemplo, né,
veio a concepção do quê? Do masculino e do feminino. E aí nós fizemos o favor, né, com a nossa mente, de não ficar nessa ideia de que dentro de mim, dentro de você, existe um masculino ou feminino. Nós associamos isso com gênero. E aí nós separamos de novo. A gente separou o que já era dual. A gente colocou o quê? Colocou o homem no homem, o masculino no homem e colocou o feminino na mulher. Então a gente vive uma separatividade de gêneros também. E aí vem uma série, né, de aspectos ligados então ao homem e à mulher, que nós vamos falar já já, que acabam criando esse maior conflito, né, que existe aí na humanidade, que é essa guerra, né, acirrada, que não nos leva a um aspecto que, para mim, é o que vai unir, é o que une tudo, que é a questão do amor. No aspecto existencial, né, os espiritualistas, por exemplo, eles trabalham a dualidade de que maneira? A ideia de que existe corpo e a ideia de que existe espírito. E que nós precisamos morrer, então, do corpo para a gente virar espírito, para mudar para o estado do espírito. Na filosofia e numa teologia mais ocidental, o que se tem é que nós vivemos também, né, nessa dualidade luz e sombra. E a luz e sombra, né, dentro da filosofia e da teologia, é vista como o bem e o mal, a ideia de contraste. A ideia de que o bem e o mal, eles não estão contidos numa mesma régua, aonde eu puxo, por exemplo, do branco até o preto, como eu explicava semana passada, mas que eles são coisas opostas, que alguém é bom, alguém é mal, ou até mesmo a ideia da existência do bem e do mal. A Igreja Católica, ela já, né, desde sempre se opôs a essa ideia do dualismo, trazendo uma concepção de que não é possível, né? Não é possível a ideia de que existe, por exemplo, um Deus, né? E o que ela chama de diabo, que não existe a ideia do céu e a ideia do inferno, mas que tudo isso seria construído pelo mesmo Deus que foi o criador de tudo isso. Bom, por que eu falei sobre tudo isso? Eu falei sobre tudo isso só para vocês terem aí, né, nas referências de vocês, uma ideia de onde como é que essa dualidade foi sendo contada para nós, né, através aí das sabedorias, através dos sistemas, através das culturas, através dos estudos, né, que foram feitos, e de que maneira então nós fomos influenciados por isso. Mas tem mais, tem coisa muito interessante aqui. Eu tenho uma colinha aqui, né, porque esse assunto é um assunto bastante contundente, pelo menos para mim. Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, mas tendo estudado isso, tendo ouvido, lido muitas coisas, né? Eu estudo Petro, que a gente estuda bastante a dualidade de lá, né? Que é um estudo de psicologia com espiritualidade. Gosto muito também da concepção da filosofia. Mas eu queria dizer para vocês o que eu, né, venho assim encontrando, longe de mim que isso seja uma maneira de influenciá-los, é só trazendo uma reflexão. Vocês não precisam acreditar nisso. Também não me culpem se amanhã eu já tiver com uma outra ideia sobre esse assunto. Eu não costumo ficar fixa, fechada numa ideia, mas com uma ideia, né, de como as coisas se mostram para mim. Então, assim, como que essa questão da dualidade se mostra para mim? Ela se mostrava até pouco tempo de uma maneira dual também, ou seja, ora eu confiava naquilo que a ciência, né, traz como a explicação da dualidade dentro desse mundo material, e ora eu ficava propensa a pensar, né, de como a espiritualidade explica a dualidade, ou seja, que não existe a dualidade, né, no campo espiritual, que se nós vivermos essa espiritualidade também aqui no mundo material, já que nós não somos uma coisa e outra, então nós podemos começar a viver a dualidade a partir de agora. E aí eu me posicionei dentro de mim mesma. E o que eu acho? Eu acho, literalmente, que não existe nada disso em essência. Eu acredito profundamente na ideia de que existe uma coisa só, e ela se chama amor.
Me parece que faz sentido, né, pensar que no mundo espiritual realmente a dualidade não existe e que a gente entendesse e até mesmo sobrevivesse aqui na Terra, a gente precisasse de uma explicação mais mental, de uma explicação mais material e então de uma explicação dual, para que a gente pudesse se proteger. Passado tanto tempo, né, não faz mais sentido que a gente ainda seja dominado por essa explicação material, que a gente ainda seja dominado por essa explicação mental. Então, a mim, hoje, nesse momento, faz muito mais sentido a concepção das sabedorias antigas, das sabedorias mais orientais sobre essa questão da dualidade, que é a ideia da não dualidade, que é a ideia da inexistência de dois lados, mas sim dessa existência de algo que é o fluxo do amor. Que embora a gente esteja vivendo uma experiência, né, terrena, essa experiência terrena tem é como se fosse assim, ela tem uma melodia, ela tem um mar para a gente navegar, ela tem um condutor, ela tem uma elétrica e um magnetismo, e na verdade, né, que eu conheço por fluxo. Então imagina como se que fosse um fluxo. E esse fluxo, né, eu confio profundamente que ele seja o amor. Então, o que, que seria o oposto ao amor? Não há oposto ao amor, a não ser aquilo que a gente sente quando a gente está fora do amor. E o que, que a gente sente quando a gente está fora do amor? Se arrisquem aí. Vamos lá, vamos começar a esquentar a participação de vocês. O que, que a gente sente quando a gente não está nesse fluxo do amor? Me ajudem. E que a gente então poderia dizer que é o oposto do amor. A sabedoria a egípcia, ela traz isso assim como uma explicação, e o Greg Braden, que é um físico quântico, ele também traz essa concepção para a gente compreender, né? Como se fosse possível, então, a gente imaginar dois polos para a gente poder se conhecer, para a gente poder se perceber, né? Nessa convivência terrena. Rejeição, tristeza, solidão, vazio, ok. Falta de amor, isso, amor e falta de amor. Mas como é que a gente pode englobar tudo o que é falta de amor? É tudo isso que vocês estão falando misturado, que na verdade, na sabedoria egípcia, eles chamam de medo. Ou seja, quando eu não estou no fluxo do amor, quando eu não estou na confiança de quem eu realmente sou, né? E que eu sou essa fagulha divina, que eu sou essa grande consciência que está aqui justamente para fluir nesse amor, para conhecer como que esse amor pode passar de um patamar, né, X para um patamar Y. Eu estou no medo. Então, observem a vida de vocês. Percebam se é possível que sempre que vocês perdem o amor, que vocês se sentem não amados, que vocês sentem a solidão por não estar colocando o amor de vocês em alguém ou em algum lugar, o que vem é o medo. O que está vindo agora na pandemia? O que está acontecendo dentro de nós? Né? Essa falta de confiança é o medo. Então, o fluxo, eu entendo que esse fluxo do amor, ele é um fluxo do padrão divino. E nós sempre vamos saber quando nós estamos fora do fluxo, quando nós entramos no medo. É como se tivesse uma onda aqui e de repente a gente tá lá. A gente tá lá, tá convivendo com todas as coisas da nossa vida, nossa família, nosso trabalho, todos os papéis que a gente exerce, com o dinheiro, se relacionando com o universo, né? Com as coisas materiais também. A gente tá aqui nesse fluxo. E de repente, se a gente entra no medo, a gente sai do fluxo, a gente cai num lugar, né?
E aí nós temos que voltar para o fluxo. Então, qual seria a grande, digamos assim, missão, o grande desafio de todos nós nessa experiência? Conhecermos o amor para nos manter em fluxo. E no fluxo do amor, eu assim acredito profundamente que no fluxo do amor nós estamos livres da dualidade. Nós não precisamos entrar em contraste. Nós não, como não sair do fluxo do amor nessa vida terrena cheia de mudanças. Esse eu acredito que seja o grande desafio, Isabel, que nós estamos aqui para compreender e para a gente perseguir. Perceba que tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no mundo tem uma relação com amor. E eu gosto de uma fala da Lúcia Helena Galvão, quando ela fala o seguinte, ela fala assim, eu não conheço nenhuma circunstância aonde existe desamor que não existe egoísmo. Ou seja, a melhor imagem da separatividade, cada um por o seu umbigo. Mas a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente pode chegar nessa ideia. Percebam se vocês ficam com mais medo quando vocês não estão sendo amados ou quando vocês não estão conseguindo colocar o amor de vocês em alguma coisa. Seja num trabalho onde você está se realizando, seja numa pessoa que você deseja amar, seja você não podendo amar seu filho, seja você não podendo amar seu parceiro, seja você não podendo amar seu pai, não podendo amar sua mãe. Você tendo um amor dentro de você e você não consegue colocar em alguém. Isso é o inferno na própria terra. Porque a gente veio aqui para estar em fluxo. E nós, quando não conseguimos ficar nesse fluxo, a gente sofre. Agora vamos entender então como é que a gente relaciona essa questão da dualidade com a distorção que nós temos sobre amor? Vocês topam? Então vamos lá. Eu quero convidar vocês a fazer um exercício. Antes de fazer o exercício, quem não pegou ainda papel e caneta, peguem, porque a gente vai fazer um exercício agora, onde vocês vão perceber como vocês se separam de vocês, que a separatividade sempre é esse nosso olhar para a dualidade. Quem ainda não compreendeu a dualidade, a ideia de vida, morte, né? De preto, de branco, de rico, de pobre, né? De diversidades desse tipo, assim. Então vamos perceber como é que a gente vai, né, para essa dualidade, o que a dualidade causa, né? Que bom, Ana! Boa noite! Primeiro eu queria dizer que o caminho, então, é a gente compreender o amor. Agora, o que nos distancia de compreender o amor? Né? Eu já falava em outras lives que o que nos distancia de compreender o amor é justamente a gente ter entendido logo cedinho, lá na infância, ter entendido errado o amor. E segundo, né, os estudos que eu faço do Petor, a gente entendeu errado o amor através da percepção de três grandes faltas que a gente sente. A falta de ter sido reconhecidos, a falta de ter sido protegidos, né, amor de proteção, ou a falta de ter sido amados propriamente ditos. Então, quando nós vamos entrar em violência, quando a gente vai entrar em agressividade e, consequentemente, a gente não está no amor, é porque a gente está numa dessas três distorções do amor. Como é que é a distorção do reconhecimento? Eu distorço o poder. Eu entendo que eu vou ser amado sempre que eu for reconhecido. E aí, no mundo dual, às vezes eu vou ser reconhecido e às vezes eu não vou ser reconhecido. E sempre que eu não vou ser reconhecido, eu vou me defender. Eu vou entrar em defesa. E essa defesa do reconhecimento, invariavelmente, é agressividade verbal, física, enfim. Talvez dê para explicar ou para entender, né, toda essa agressividade que a gente tem no mundo ligada à questão desse reconhecimento.
Uma outra falta, né, que a gente sente, ou seja, uma outra dor na qual nós vamos nos proteger, é a dor da falta, né, de amor, de proteção. Que normalmente, né, quem tem carência desse amor de proteção, quem não se sentiu protegido na sua infância, vai compreender errado o amor propriamente dito. E vai entender de que maneira? Para eu conhecer o amor, eu preciso me submeter. Quem sentiu falta de ser reconhecido entende que para encontrar o amor, ele precisa encontrar o poder, e para encontrar o poder, ele precisa ser reconhecido todo o tempo. No caso de quem se sentiu não protegido, né? Se você está se identificando com isso, é uma tendência a se submeter ao amor. Entende o seguinte: eu precisaria me submeter ao amor, eu precisaria fazer qualquer coisa pelo amor. Aí eu me agrido, eu perco a minha identidade para ganhar o amor. E um outro tipo de defesa é a indiferença, ou seja, na indiferença eu nego o amor. Eu nego a existência do amor, porque eu já fiquei tão machucado confiando no amor de reconhecimento, não fui reconhecido. Eu já fiquei tão machucado no amor de proteção e não fui amado, me submeti e não fui amado, que eu decidi não acreditar mais no amor. E aí o que eu faço nessa hora? Eu nego a existência do amor. Eu crio, né, conceitos mecânicos, conceitos processuais, conceitos baseados em planejamento, em processo, né? Eu dou uma mecanização para a minha vida e não entro em emoções, né? Para que eu não tenha que lidar com a dor de não ser amado. Então, nós caímos nessa ideia de não compreensão do amor quando entramos na falta, quando entramos lá na nossa infância, não recebendo alguma coisa dessas dos nossos pais, principalmente, e aí a gente começou a entender errado o amor. E aí a gente só cresceu, né, mantendo essa concepção errada do amor. E até hoje percebam se vocês não sentem isso. Se você tem uma carência de ser reconhecido, você vai querer ser sempre mais profissional, mais conhecedor, mais bonito, mais rico, mais poderoso, para que você possa ser reconhecido. E você nunca consegue, porque não é esse modelo de amor que vai te preencher. Se você não foi protegido, você vai se submeter tanto, vai se submeter, né? Vai fazer qualquer coisa, vai se prostituir para ganhar o amor. E nessa prostituição você vai perder a essência de que você é mesmo, até você ficar totalmente desidentificado e você ficar dependente todo o tempo de alguém, ou emocionalmente, financeiramente, fica dependente da existência de um poder, né, que assegura você de que você vai ser amado, você não vai ser abandonado. E no caso do tipo que dá indiferença, né, ele vai negar o amor, né? Então, de fato, não existe amor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar subterfúgios na vida, né, para nunca entrar em contato com nenhum tipo de amor, muitas vezes preferindo mesmo ficar sozinho, né, para não sofrer. Muito bem, essa concepção dessa forma de conceber a não dualidade, eu aprendi muito através de duas leituras que eu queria indicar para vocês, que valem muito a pena. Uma delas foi do Sri Ram, que é Em Busca da Sabedoria, né? Um filósofo indiano. Ele morreu em 1973, então ele tem uma linguagem até bastante atualizada, embora ele seja indiano, e é um livro que traz, né, justamente essa explicação da dualidade e como então a gente entrar nesse fluxo do amor, né, que ele chama então desse fluxo espiritual, porque se a gente consegue conceber que nós somos seres, não uma hora material e outra hora espiritual, mas nós somos seres espirituais,
físicos, mentais, sentimentais, emocionais, tudo ao mesmo tempo, então nós podemos viver essa espiritualidade já aqui na Terra. E se nós podemos viver essa espiritualidade na Terra, nós conseguimos também encontrar um caminho de a gente não ficar presos, né, à questão da dualidade. Muitas pessoas, inclusive ele, né, e outros mestres espirituais aí, né, no mundo, conseguiram traduzir boa parte da sua vida tendo esse tipo de vivência. Eu confio que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Muito bem. E um outro livro que até tem e-book para ouvir no YouTube, que foi fantástico também. Ele nem, em busca da sabedoria. Ele nem, ele nem fala de dualidade. Ele nem fala de dualidade. Ele explica só a questão mesmo dos pensamentos, dos sentimentos. Já vai direto para o fluxo do amor, para a espiritualidade, para essa coisa de a gente nem ficar tentando entender o que é homem, o que é mulher, a gente olhar assim para essa questão da nossa falta, nos reconhecermos nessa falta, percebemos como a gente se defende, como nós somos defendidos o tempo inteiro, como toda hora a gente está entrando em dor, mas ele logo já leva para uma ideia ele chama assim de biblioteca, então ele chama assim, tudo o que não é amor, fluxo do amor, é padrão. E tudo que é padrão, a gente constituiu lá na infância. E a gente guardou em biblioteca. Então, se você tem 40 anos, se você tem 48 anos, se você tem 30 anos ou 20 anos, é como se cada ano da sua vida pudesse ser um volume, né, da tua enciclopédia da vida. E aí você fica vivendo o tempo inteiro buscando uma informação lá naquela enciclopédia. Eu preciso casar. O que eu vou saber sobre casamento? Vou lá no último casamento e busco uma informação lá. Se fé. Eu quero saber como lidar com esse problema, quero tomar uma decisão, né? Eu vou sempre buscar lá na enciclopédia. O problema da enciclopédia ou a biblioteca é que ela é o nosso inconsciente, gente. O que tem no inconsciente? Tem todas as crenças e as verdades que nós guardamos sobre nós. E, invariavelmente, nossas crenças e nossas verdades, né? Por a gente ser biológico, biologicamente, eles são guardados como o quê? São guardados como traumas, como dores, são guardados justamente dentro dessa questão do mundo dual, daquilo que nos machuca, do certo e errado. Então, o fogo queima, tá lá escrito, né? Amor dói, né? Todas essas coisas que a gente acaba acreditando sobre amor foram guardados lá. E aí, quando você quer agir na sua vida, você acaba indo para a biblioteca. Então, ele fala o seguinte: existem duas coisas: a biblioteca, né, que são esses padrões, e quem nós somos realmente, que é esses seres de amor, esses seres espirituais, né, propensos a viver aí esse fluxo. Então, ele manda deletar os padrões, liberar os pais, liberar as relações anteriores, né, e justamente a gente entrar nesse fluxo. Só que para isso a gente precisa entender esse fluxo, né? A gente precisa se reconhecer como seres espirituais, nós precisamos sentir o nosso centro, nós precisamos sentir essa divindade que está dentro de nós. Nós precisamos fazer um retorno ao nosso mundo espiritual, para que a gente possa se sentir literalmente, né, e definitivamente seguros, independente de nós estarmos doentes, esporadicamente, independente de nós estarmos numa situação de solidão, porque terminamos uma relação, numa situação sem dinheiro, porque passamos por uma crise. Isso são aspectos do mundo material, isso é regido pelo nosso padrão, né? No mundo espiritual, que a gente já pode começar a viver aqui com essa confiança, isso não nos afeta. Muito bem, vocês querem saber como é que essa biblioteca ela é guardada dentro dessa concepção da dualidade? Então peguem papel e caneta aí agora, que a gente vai fazer um exercício interessante. Porque enquanto vocês estão pegando, eu vou falar que quanto mais eu nego a todas essas partes dentro de mim, né, que eu sou. Porque a questão é, qual é a diferença, gente, entre alguém que matou alguém ontem, né, e nós? Se tiver algum homicídio aqui, não vai ter nenhuma diferença, mas e nós que, né, provavelmente não fizemos nenhum crime ontem, né? O que vai? O livro, o primeiro
em busca da sabedoria. O segundo é sou um ser de infinitas possibilidades. Sou um ser de infinitas possibilidades, justamente para a gente sair da dualidade, né? A gente imaginar além da dualidade, né? Então, além do certo e do errado, né? Toda uma, digamos, uma gama de um mar, né? Cheio de peixes, né? Que são todas as possibilidades de a gente tomar decisões na vida, saindo, né? Desse extremo dual. Então, eu estava falando, né? Qual é a diferença entre um ser que cometeu um crime ontem e nós? Quando a gente acha que a gente tem diferença, né, entre essas pessoas e nós, ou nós e essas pessoas, justamente nós estamos negando, né, a dualidade. Nós estamos negando que uma parte nossa é capaz de matar, que uma parte nossa é capaz de cometer um crime. Você já se imaginou diante de uma situação de vida e morte, onde é você ou a outra pessoa? Será que você agiria, né, com a mesma concepção moral, com a mesma ideia de ética, que age quando não está numa situação dessa? Então, as circunstâncias, elas acabam ditando muito do aquilo que nós vamos mostrar ao mundo. Então, quando nós estamos defendidos o tempo todo, nós vamos mostrar muito mais as defesas. Então, nós vamos mostrar muito mais a nossa agressividade. Então, quer dizer que as pessoas que cometem, né, atos cruéis, elas estão mais tempo defendidas. E se elas estão mais tempo defendidas, elas estão mais presas na ideia de não serem amadas, na ideia de não serem protegidas e na ideia de não serem reconhecidas. Eu não consigo me esquecer de uma situação, de um documentário que eu vi há muito tempo atrás, sobre um estudo de um serial killer, né, nos Estados Unidos, na qual as mortes que ele acabava realizando tinham uma característica. Ele matava e depois ele estuprava. Quem é do direito aí vai lembrar como é que se chama esse crime, não estou recordando agora. Mas ele fazia isso com uma especificidade. Ele mantinha o olhar, os olhos da mulher que ele matava abertos. E quando então conseguiram encontrá-lo, até por causa dessas características similares, quando conseguiram encontrá-lo, fizeram uma entrevista com ele, perguntaram por que todas as mulheres que foram encontradas mortas, né, naquela circunstância, estavam de olhos abertos. E ele falou assim, porque eu precisava que elas me vissem. Chocante, né? Essa foi uma das coisas, acho que mais, assim, mais fortes para mim, compreender, né? A ideia da maldade ou da crueldade, ou de onde um homem e uma mulher podem chegar. Eu gosto muito de uma frase do Rosenberg que diz assim: se não vejo, né, uma criança numa criança, é porque já tiraram essa criança dela. Então, se eu não vejo um humano num ser humano, é porque tiraram o humano, né, dessa pessoa. Eu acho muito, muito bonito o olhar do Rosenberg quando ele fala o seguinte: eu não ouço as pessoas, ou seja, eu não vejo a defesa das pessoas, eu não me apego às defesas que elas estão mostrando, eu sinto o que elas estão sentindo, eu falo com os sentimentos delas. E isso é muito lindo, né? Porque demonstra uma capacidade muito grande mesmo de entrar em contato, né? Com o ser divino que está dentro daquela pessoa, independente do que ela está sendo capaz de mostrar naquele momento. Muito bem, eu quero fazer um exercício com vocês então sobre essa questão da dualidade. Então, com papel e caneta aí, algumas pessoas aqui já conhecem esse exercício, mas agora vamos aproveitar dentro desse contexto, né? Para que a gente entenda a distorção que a gente tem sobre o amor. Respondam aí no papel. Amor é. E aí coloquem 2 pontos e respondam. Amor é.
que é amor para você? Coloque em 5 coisas sobre amor. Amor é 2 pontos. E quem quiser ir colocando aqui na live, já vai colocando também. Vão descrevendo ali. O que é amor para você? Ok? Todo mundo respondeu? Respondam cinco coisas para ficar mais fácil para a gente fazer o exercício. Amor é. O que é amor para vocês? Ok? Tá difícil? É o que vem à cabeça, assim, é no automático. Amor é. Ok, agora eu quero que vocês me ajudem respondendo aqui na live. Quem é que respondeu tudo positivo sobre amor? Ou seja, colocou 5 aspectos positivos sobre amor. Se você colocou 5 aspectos positivos sobre amor, você não está nem na dualidade ainda. Você ainda está preso a uma fantasia do amor. Está preso a uma ideia ideal de amor. Então, quem respondeu tudo positivo está preso numa fantasia, numa ideia ideal do amor, numa idealização do amor. Consequentemente, sinto muito em lhes informar. Quando eu respondi isso, eu pensei que ia ganhar 10, né? Quando respondi tudo positivamente, nossa, não, sou uma pessoa positiva, né? Vou pensar positivamente sobre amor e tal. É, eu acabei percebendo, né, que eu estava equivocada. Então, se você colocou tudo positivo sobre amor, você ainda está preso a uma ideia idealista do amor. Quem colocou tudo negativo está preso numa ideia fantasiosa do amor da falta, numa ideia negativa sobre o amor. Então eu botei ela amor é sofrimento, amor é dor, amor é perda, amor é separação, papapá. É porque eu entrei, né, numa ideia de sofrimento do amor. Eu também fui para o outro extremo do amor, que também é muito negativo porque é muito tóxico. Alguém aí respondeu meio a meio? Se você respondeu meio a meio, se você conseguiu colocar ali das 5 respostas, né? Alguns aspectos positivos sobre o amor, né? O amor, sei lá, o amor é família, o amor é gratidão, o amor é amizade, o amor é, sei lá, é tudo, né? E também colocou, né, que eventualmente o amor é dor, né? Eventualmente o amor é ter paciência, o amor é sofrimento. É porque você já consegue ter uma concepção dual, né? Dual da existência do amor. Que é como é nos contado, né? É como é nos contado o amor aqui, né? Nessa existência. Então, se você respondeu positivamente, você está um passo antes ainda, né? Da dualidade, ou seja, você está numa fantasia idealista, né? O amor não vai ser só coisa boa, né? Ele é idealista, então quando você, por exemplo, se você pensa só positivo sobre amor, quando você tiver uma dificuldade no amor, você vai imediatamente cair no medo. Se você tiver uma concepção muito negativa no amor, você vai produzir só, né, circunstâncias negativas no amor. Agora, se você tiver já essa visão de dualidade, ou seja, você percebe que eventualmente você vive, né, um amor positivo, vive circunstâncias positivas na sua vida e eventualmente você vai entrar, né, em algumas circunstâncias mais difíceis, desafiadoras no amor, então você está observando a dualidade. Agora, qual é o nossa grande busca aqui?
é que a gente possa sair dessa dualidade, que a gente possa parar de produzir o idealismo, ou seja, sempre correndo atrás de um amor ideal, e parar de produzir essas circunstâncias que nos levam a sofrimentos do amor. Porque a gente produz, né, a dualidade, a gente produz justamente porque a gente acredita nesse ideal e acredita também nesse sofrimento. À medida em que nós saímos desse padrão, ou seja, saímos da biblioteca, e a gente acredita que tudo é fluxo, ou seja, tudo é amor, quando há separação é por algum motivo para unir outra coisa, quando há sofrimento é porque alguma coisa tem que morrer para outra renascer, a gente simplesmente se mantém no fluxo. A gente se mantém no fluxo da vida. A gente corresponde àquilo que a vida quer de nós e não aquilo que nós estamos forçando na vida. Quando nós estamos no nosso eu ideal, nós estamos forçando que a vida nos dê aquilo que vai validar quem somos. Mas se nós nem sabemos quem somos, nós sempre vamos querer validar algo que não é real, algo que não somos. E não sermos aquilo que nós não somos dá um medo danado. Por isso que a gente acaba fugindo do autoconhecimento, fugindo da terapia, fugindo de se conhecer, né? Porque nós temos medo de não sermos quem somos. E esse medo nos distancia do amor. Porque onde há medo, não flui, né, naturalmente o amor. Agora, vamos fazer um outro exercício? O exercício sempre traz, né, um pouco mais de insight. Quero que vocês respondam num outro papel o seguinte. A dualidade, então, do masculino e do feminino, que eu acho que ajuda sempre a gente. Porque nessa questão do homem e mulher, né, da força versus fragilidade, né, do poder versus fraqueza, né, tem muito conflito, né? Eu atendo casais e muitas constelações sistêmicas também. Nós temos muito, mas muito ainda que cavalgar nessa cura dos aspectos ligados ao masculino e feminino. Como é que a gente faz isso? Saindo dessa dualidade do masculino e do feminino. Primeiro, em compreendendo que elas não estão ligadas a gênero, que eu, né, que sou do gênero feminino, tenho o masculino e o feminino em vocês homens que estão participando dessa live, têm o masculino e o feminino de vocês, e eles não são separados, eles são complementares, justamente para a gente sair dessa tá bom, pra gente sair dessa dualidade, né? Então eu quero que vocês, vai ficar assim, gente, vai ficar logo no IGTV, tá? Assim que encerrar. Respondam o seguinte: um homem, vai lá, um homem, para ser um homem, tem que ser, e aí coloquem lá uma resposta que vem de cara, assim. Um homem, para ser um homem, tem que ser. Se arrisquem. Um homem, para ser um homem, tem que ser. Tá, 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 tá. A continuidade dessa frase é: do contrário, ele será. E aí você responde. Um homem, para ser um homem, tem que ser tal. E do contrário, ele será tal. Agora vamos fazer respondendo mulher, né? Todo mundo responde sobre homem, todo mundo responde sobre mulher. Uma mulher, para ser uma mulher, tem que ser. Do contrário, ela será. Então, um homem, para ser um homem, tem que ser. Do contrário, ele será. Uma mulher, para ser uma mulher, tem que ser. Do contrário, ela será. E aí, minha gente? Como é que foi? Como é que foram as respostas? Ou mais ainda, o que as respostas dizem, né? As respostas justamente trazem como essa dualidade do masculino e do feminino foi remetida pela cultura
pela cultura, pela massa, pelas nossas famílias, pela história da humanidade. E como é que com essas respostas nós queremos que homens e mulheres encontrem o amor? Com essas respostas, é como se a gente estivesse praticamente condenados a nunca conhecer o amor. Percebam através das respostas de vocês, percebam isso, naquilo que for negativo, né? Me refiro. Percebam pelas respostas de vocês a separação. Se você já tem uma concepção um pouco mais, digamos assim, unificada do homem e mulher, talvez tenha saído, né, respostas mais unificadas. Mas invariavelmente, né, o que eu encontro na minha experiência como terapeuta é: o homem, para ser homem, tem que ser forte, do contrário, ele será, né, fraco. O homem, para ser homem, tem que ser poderoso, do contrário, ele será fraco. E uma mulher, para ser mulher, tem que ser carinhosa, tem que ser afetiva, né? Tem que ser tem que ser carinhosa, tem que ser afetiva. Do contrário, ela será. Sabe qual é a resposta que eu mais encontro? Do contrário, ela será um homem. E aí, o que que nós temos? O que que nós temos? Nós temos uma separação cujo homem não pode, né, ser sensível, gentil, né? Não pode ser. Quando a gente vai para essa questão mais da moralidade, a gente pode ficar com palavras bem parecidas mesmo. Mas se nós vamos para questões bem de dualidade, né, a gente pode encontrar aí essa coisa mais ligada à força. Uma das coisas que mais a gente encontra de oposição da dualidade, eu queria que vocês levassem isso com vocês, a gente está quase chegando aqui no final, é uma ideia errada do amor, cujo amor é oposição, ou seja, está oposto do poder. Então, é como se tivesse sido dado ao poder a ausência do amor e ao amor a ausência do poder. Então, se eu concebo um homem poderoso, naquela relação, né, com uma mulher, a mulher muitas vezes vai conceber a falta de poder. Se eu concebo numa relação uma mulher poderosa, ela pode, né, vir a atrair um homem sem poder, né, nisso dentro do masculino e do feminino. E isso vai sempre gerando uma permanência desse oposto, desses opostos que se atraem. Então, qual é a unidade nesse sentido? Como é que a gente vai buscar essa unidade? Saindo desse padrão, saindo dessa dualidade, entendendo que simplesmente nós somos seres espirituais no fluxo do amor. Saindo justamente, quem já consegue sair um pouco, passa a se dar conta ainda aonde tem desconfortos. Ao olhar o desconforto, se pergunte: o que que nessa situação eu estou fora do fluxo do amor? Onde que nessa situação eu ainda estou enxergando dualidade? Eu ainda estou colocando nos extremos, eu ainda estou olhando certo e errado, eu ainda não estou levando em conta várias possibilidades. Infelizmente, né, uma coisa muito comum nos casais, que agora com a pandemia, né, tá muito forte, é a ideia da liberdade da sexualidade não fazer parte de um amor, né, fraterno e um amor carinhoso, um amor afetivo. Gente, 12 segundos, espero que eu tenha trazido aí algumas coisas que ajudaram vocês. Semana que vem temos Chega de Mentiras, uma live super poderosa para vocês também. Venham comigo.